Como construir um templo daquele? O povo não queria construir, pessoal. E é aí que nasce esse texto. E como que eu entendo esse texto? Adriano, lê o verso 8 para nós, se estiver fácil aí. Todo texto está dentro de um contexto. O 8 vai matar a ideia do 9. E aí você vai ver que não tem nada a ver com reconciliação, com trocar de igreja. Era simplesmente para reconstruir um templo. Olha o que Deus vai falar no 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Completa. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro. O que Deus está falando? Eu não estou preocupado com ouro, com beleza. Eu quero que vocês constroem, porque a prata e o ouro é meu. Eu não preciso de prata e ouro no templo. Eu quero que vocês constroem para voltar ao culto e adoração. É isso. O texto é isso. E o templo começou a ser construído naquela época. Entendeu? Eu não posso pregar esse texto. Você deve pregar esse texto, mas explicando ele da forma correta. Mas eu não posso espiritualizar ele e falar que é conversão, que é tudo. Aí você vai trazer uma inferência para a Bíblia. Você vai ensinar o que a Bíblia não está dizendo. Você pode usar outros textos para isso, para conversão, para reconciliação que tem na Bíblia. Mas esse texto em específico trata de uma reconstrução de um templo que já foi construído e foi derrubado de novo. Que aí tem uma ideia que pode ser construído novamente no futuro. Mas vamos continuar aqui. Esse vocês já sabiam? Porque esse já está sendo difundido, essa interpretação. Vocês não sabiam ainda desse daí, não? Maravilha. Gostaram dessa interpretação? Esse aqui eu acho que é um que mais vai pegar vocês. Esse aqui foi difícil para mim também quando eu interpretei ele. Falei, meu Deus do céu, eu não acredito nisso não. 1 Coríntios 2,9. Ficou para quem lê? Lê para mim, minha irmã, por favor. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para que os homens. Olha aí. As coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que é isso? Pode falar sem medo de errar, pessoal. Pode falar. O que é, pessoal? É o céu, não é o céu? É o céu, não é? Não, não é o céu, pessoal. Não é o céu. Vamos explicar esse texto para vocês. Primeiro, por quê? Por que não pode ser o céu? Esse mesmo escritor dessa epístola aí é Paulo. E na segunda epístola ele fala que ele foi arrebatado para onde? Ele diz que ele foi para o céu. E ele viu coisas que não é lícito dizer ao homem. Então já quebrou. O texto diz que é aquilo que o olho não viu. Então Paulo já viu o céu. Na segunda carta ele fala que foi para o céu. Quem mais também já viu o céu? João, no Apocalipse. Ele foi lá, viu o anjo, viu o trono, viu o querubim, viu o serafim, viu os 24 anciãos. Viu ou não viu? E ele ouviu coisas que disse para nós, escreveu, e outras ele não pode escrever. Então não pode ser o céu. Lá teve profeta que viu a glória de Deus, Ezequiel, viu lá o trono de Deus, Isaías viu o trono de Deus, como pode ser o céu? Então aqui não é o céu. Esse texto, irmãos, regrinha básica de hermenêutica de português. Todo texto deve ser interpretado dentro do seu contexto. Eu vou dar um exemplo simples. Se eu falar assim, manga. Se eu não terminar a frase, você sabe que tipo de manga que eu estou falando? Pode ser manga, fruta de descascar e comer, sim ou não? Ou pode ser a manga da camisa que eu vou dobrar. Como você vai saber que manga que é? Se eu terminar a frase e o texto. É o que está acontecendo aqui. Aqui é o seguinte, essa igreja estava no país da Grécia. Os gregos amavam o quê? O país da Grécia é o país que deu o quê para o mundo? Os grandes filósofos, os grandes homens do saber, Aristóteles, Platão, Plínio e tantos filósofos que marcaram a história da humanidade. Então nesse contexto aqui Paulo fala que não foi se dirigir a ele, aos gregos, com palavras de sabedoria humana. O que os gregos amavam? Sabe o que eles amavam? Pega a praça aqui de Ouro Fino aqui, final de semana se fosse na Grécia, ia filósofo lá debater. Ficar trocando conhecimento em voz alta para falar quem falava mais bonito. Então Paulo fala que não foi pregar para eles aquele mesmo padrão que eles estavam acostumados. Mas ele foi no poder de Deus e na revelação do Espírito. E quando ele diz isso aqui, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama, ele está falando que sabedoria humana alguma poderia trazer esse conhecimento para os homens. Por favor, lê o verso 8, minha irmã, se tiver com a Bíblia aberta ainda. Por isso que eu falo, todo o texto é entendido dentro do seu contexto. Olha o que diz o verso 8. A qual nenhum dos príncipes desse mundo havia visto, porque se a tivesse compreendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Opa! As quais nenhum príncipe deste mundo conheceu. Porque se tivesse conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Aí ele diz, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você continuar lendo o texto, Paulo fala assim, mas já revelaste isto a vós. O que é então que o olho não tinha visto?
que o olho não tinha visto e o coração não tinha subido ainda do homem? Que ele disse que já foi revelado para nós. Ele disse que já foi revelado. Cristo. Foi Cristo. Os rabinos conseguiam enxergar a salvação em Cristo? Os príncipes daquele mundo, lá daquele mundo antigo? Eles conseguiram enxergar? Herodes enxergou em Cristo a verdade de Deus? Pilatos enxergou em Cristo a verdade de Deus? Mas aos simples e aos humildes enxergou o que nele? Enxergou nele o Salvador, o Redentor. Então, que o olho não tinha visto ainda, o Filho de Deus encarnado, e o ouvido não tinha ouvido ainda as palavras do próprio Deus em forma humana, Deus revelou para aqueles que o amam. É só você continuar lendo o texto e falar assim, mas ele tem revelado isso a nós. Entendeu? Amém? Glória a Deus! Meus irmãos, isso tudo aqui eu fiz de propósito, esses textos, para mostrar para vocês a necessidade de se interpretar esse livro sagrado. E agora eu quero fazer com vocês uma interpretação, junto com você. Quero ensinar você a interpretar esse livro. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia junto comigo num dos textos mais conhecidos da igreja. Eclesiastes, capítulo de número 12. O texto de todo culto de jovem. Sim ou não? Ah, fala a verdade. Você já leu esse texto no culto de jovem, vai? Certeza que você já leu. Eclesiastes, capítulo 12, igreja. Vocês acharam aí? Amém? Irmãos, sobre essa primeira parte, alguma dúvida? Tem muito mais texto mal interpretado. Muito, aqui não dá tempo. Senão eu ficaria aqui até meio-dia falando de texto mal interpretado. Mas a ideia da manhã de hoje é fazer você aprender a interpretar para você ir para os textos que você já leu. Eclesiastes 12. Para você ler a Bíblia agora com essa mentalidade, sabendo que ela tem uma cultura por detrás, ela tem uma cosmovisão por detrás, ela tem uma história por detrás e tem até uma geografia por detrás que eu ainda nem falei ainda. Pessoal, todo mundo está com o Eclesiastes 12 aberto aí, amém? Então vamos lá. Pessoal, vamos lá. Ó, eu vou ler aqui, eu vou ler de forma clássica, eu vou ler daquela forma correndo, como todo mundo lê. E por que eu vou fazer isso? De propósito, para você ver que não é assim que faz uma leitura bíblica para entender ela. Geralmente a pessoa pega o texto e vai fazer o seguinte, vai fazer isso daqui, ó. Eclesiastes 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos que vêm dizer que nele não tem contentamento, antes que se escureça o sol, e a luz da lua e das estrelas, tornem a vir, e as nuvens depois da chuva. No dia em que tremer os guardas da casa, e se curvar os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se curvarem aqueles que olham pela janela, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído do moedouro, e levantar a voz de todas as aves, e todas se levantar, e o canto for baixo, como também quando temer aquele que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer aquele homem, porque vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Seja sincero para mim. Você consegue entender o que esse homem está falando aqui? Dá para entender o que ele está dizendo aqui? E por que isso aqui acontece? Porque ele está usando uma forma poética da época dele. E se eu não me teletransportar para a história e para a cultura dele, eu não vou entender nunca o que esse homem está dizendo aqui. Então, para mim interpretar isso daqui, primeiro eu preciso saber quem escreveu esse texto e quando ele escreveu. Se eu não tenho uma Bíblia de estudo, eu vou usar o Santo Google. Mas tome cuidado, porque às vezes o Santo Google nos engana. O mais indicado é você ter pelo menos um comentário bíblico com uma Bíblia de estudo, ok? Mas como eu já estudei esse texto para passar para vocês, então eu sei que quem escreveu esse texto aqui foi Salomão. O livro de Eclesiastes foi Salomão que escreveu. E eu também cheguei à conclusão nos meus estudos que quando ele escreveu esse livro, ele era um ancião, era um velho, bem velho. De tal forma que o capítulo 12 ele vai deixar um conselho para a mocidade da sua época e do tempo posterior aos seus dias. Então, com essa mentalidade, eu já sei que é um velhinho sentado, com a pena na mão, deixando um conselho para os jovens. Então, agora eu vou enxergar com esse óculos um ancião deixando um conselho e eu vou me teletransportar para a cultura da época, porque eu já analisei, estudei as palavras que ele empregou nessa cultura e agora eu vou interpretar esse texto. Eu vou ler ele de novo, interpretando junto com vocês. Vamos lá.
Ó, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por quê? Porque ele está velho. Sim ou não? É um velho falando para o jovem. Então ele está falando para o jovem lembrar do Salvador, do Criador, agora que você está jovem. Por quê? Porque jovem tem força, tem vigor. Você aqui de manhã, no feriadão, com todo vigor e força para aprender a palavra de Deus. Que já é dificultoso para quem tem mais idade, tem mais responsabilidade. Você está entendendo? Ainda vem, só que com mais dificuldade, certo? Aí ele continua dizendo, antes que venham os maus dias. O que seriam os maus dias que ele está dizendo aqui? A velhice, legal, pegou a ideia da interpretação, que é o dia que ele já está vivendo. Então lembra quando você é jovem, antes que venham os maus dias, a velhice. Por quê? A velhice traz o quê, pessoal? Debilidade, cansaço, fragilidade, traz tudo isso daí para a vida do ser humano. Eu estou com 33 anos, já estou sofrendo já. Você está entendendo? Começa a aparecer as doenças e tudo mais, enfim. Aí ele continua dizendo, ó, antes que cheguem os maus dias, que você vem dizer que não tem contentamento. A própria Escritura fala que depois de 70 é só cansaço e enfado. O meu vozinho, que já está na glória, eu lembro que quando ele fez 90 anos, ele ficava pedindo para morrer. Sério. Oh, Deus, me leva logo, eu não aguento mais, estou cumprindo hora extra, quero ir embora. Não aguento, por causa da debilidade. Você está entendendo? Então é um velho deixando conselho para os jovens, lembrando para você ser forte nesse dia, servir a Deus com esse vigor que você tem hoje. Aí agora que ele vai usar as expressões da época dele, que é difícil de entender. Ó, ele vai falar o seguinte, ó. Agora ele vai falar o que esses maus dias trazem para o corpo do homem. Ele vai começar a falar na linguagem dele. Olha que legal que ele vai falar. Ó. Antes que se escureça o sol. Tem como o sol se escurecer? O que ele está falando? Aqui eu com 33 anos de óculos já. Você está entendendo? Você vai ficando velho e muitas pessoas têm problemas de vista. Então ele está falando assim, antes que se escureça o sol. Ou seja, está ficando já difícil para ele conseguir enxergar a luz. Aí ele continua dizendo, né? E a luz da lua, das estrelas, tornem a vir depois da chuva. Aí ele diz, no dia em que tremer os guardas da casa. Você já viu aqueles velhinhos que começam a perder o controle e treme para pegar um copo, treme para esticar a mão? Meu pai, coitadinho, meu pai está enfrentando Alzheimer, está com esse tremor, você está entendendo? É isso que a velhice traz, a pessoa é velhinha, começa a tremer, não tem mais equilíbrio. É o que Salomão está descrevendo, o que ele vive. Então Salomão ele é um ancião que está com dificuldade para enxergar, está com tremedeira, guarda da casa, alguns interpretam como joelho, entendeu? Tem dificuldade de desequilíbrio. Aí ele continua dizendo, ó, além de trazer os tremores, se curvar os homens fortes. O que é se curvar? O vô da minha esposa, antes de falecer, ele já estava assim já, ó, todo curvadinho. Você já viu alguns velhos que ele começa a encurvar? Isso não é uma realidade quando a velhice chega? Então é o que Salomão está falando que acontece quando chega esses dias da velhice, esses dias maus. Aí ele começa dizendo, ó, se curvaram os homens fortes e cessaram os moedores. O que é moedor, pessoal? O que a velhice traz? Hã? Aí as irmãs começam a dar risada porque é verdade. Tudo isso começa a trazer conforme vai passando o tempo, sim ou não? Você está vendo que legal entender o texto quando você consegue olhar para o texto e entender o que está acontecendo? Isso é libertador. É como se tirasse uma venda dos seus olhos, você consegue entender aquilo que você está lendo. Aí ele diz o seguinte ainda, ó, cessar os moedores por já serem poucos, né? Escurecer os que olham pela janela, novamente falando aí que está com dificuldade para enxergar. E as duas portas das ruas fecharem por causa do baixo ruído. O que a velhice traz? Problema de ouvido. Você está vendo que interessante? Ele está falando as dificuldades que ele está enfrentando com a velhice na linguagem do tempo dele. Então Salomão está com problema de vista, Salomão está ficando curvado, Salomão está com pouco dente na boca, Salomão está conseguindo ouvir com dificuldade, Salomão está ficando encurvado. Ele está falando que isso pode estar acontecendo com ele, ou ele pode estar usando um exemplo de velhos do seu dia, entendeu? E ele continua dizendo, ó, cessaram os moedores e as vozes das árvores forem baixas, né, como quando tremer aquele que está no alto, né, perde o equilíbrio, tem medo de altura, apesar que eu não sou tão velho e tenho medo de altura também. Mas enfim, aí ele fala bem aqui, ó, no verso 5, vamos lá para o verso 5 lá, ó. E tremer aquele que está no alto e houver espanto no caminho e florescer a amendoeira. Florescer a amendoeira. O que seria florescer a amendoeira? Quando você chegar na sua casa hoje, coloca assim no Google, cor da flor da amendoeira de Israel. Ela é branca. O que é florescer a amendoeira? Quando vai chegando a idade, fica com o cabelo grisalho que nem do nosso irmão, que eu sou louco para ter um cabelo igual esse do nosso irmão aqui. Ó. Por incrível que pareça, é você mesmo, irmão. É o senhor mesmo. Eu quero ter um cabelo que nem esse, uma barba que nem essa, porque eu acho legal. Por incrível que pareça. Eu gosto, eu acho muito legal o cabelo grisalho e a barba, sério mesmo. Então Salomão fala o quê?
florescer a amendoeira, ele está usando da época dele. E a cor da amendoeira de Israel é branca. Pesquisa na nossa casa hoje, a cor da flor da amendoeira de Israel, ela é branca. Então, essa linguagem poética que ele emprega para trazer essa mensagem, ela é difícil. Você já tinha entendido isso lendo esse texto? Você leu esse texto e entendeu isso que eu falei? E depois de ler com essa perspectiva, não faz sentido o que ele está falando? Não é libertador, não é maravilhoso? Você entendeu o que o homem está falando? Aqui para frente agora vai ser assim, você vai ler a sua Bíblia e você vai entender ela em nome de Jesus. Por quê? Porque você vai usar isso daqui, ó. Você vai se desprender daqui. Você vai voltar para lá. Você vai entender que a Bíblia, você não lê ela correndo que nem doido, não. Você tem que examiná-la, se debruçar com o tempo. Mas peraí, eu vou entender isso aqui. Eu vou, nem que eu leia 15 vezes e vou pesquisar, mas eu vou entender o que está aqui. Porque assim realmente você vai entender Deus falar com você através da Bíblia, pessoal. O apóstolo Pedro diz o seguinte, que nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação. O que é isso? Não é o que eu quero que seja o texto. Eu vou, é isso aqui. Não, não é isso aqui. É o que o texto é. Não é o que eu quero que o texto seja. Se eu quero que o texto seja aquilo que eu quero, eu estou manipulando a palavra de Deus. E por isso que nós usamos a exegese. O que é exegese mesmo? Tirar de dentro, ainda que isso doa tem que ser só aquilo. Não posso passar daquilo. Porque se eu distorcer aquilo, o que eu vou ser? Um falso profeta. Se eu distorcer a verdade de Deus, eu seria um falso profeta. Ainda que essa verdade doa, eu tenho que pregar essa verdade. Ainda que essa verdade me fira, eu tenho que pregar essa verdade. Aí tem uma frase clássica de um grande reformador que ele fala o seguinte: eu prefiro ofendê-los com a verdade do que matá-los com a mentira. Você está entendendo? Então isso, pessoal, é exegese bíblica com hermenêutica, interpretação de texto. Eu preciso respeitar a história desse texto. Eu preciso respeitar a cultura desse texto, a cosmovisão, o pensamento de mundo que tinha esse texto. Na sua Bíblia você já leu Jesus indo pregar no Porto de Santos? Ele indo na comitiva com seus apóstolos para Ouro Fino, Minas Gerais? Você leu na sua Bíblia? Você já leu Bahia na Bíblia? Qual é a geografia que tem na Bíblia? Israel, Palestina, uma hora ou outra pode estar Babilônia, Egito, sim ou não? Então até geografia, mas a geografia implica para mim pregar? Implica. Porque as pessoas fazem uma bagunça quando vai pregar sobre os reis de Israel. Porque o reino foi dividido. Depois que Salomão morreu, o reino dividiu. Ficou 2 tribos embaixo, chamado Jerusalém, Judá, e 10 tribos subiu para Efraim, Samaria. Aí às vezes a pessoa está pregando sobre um rei que é de Samaria, está falando que está em Jerusalém, não está. É um erro de interpretação na geografia. Então você tem que saber para que rei, onde que esse rei está que você está pregando. Na língua eu não vou entrar muito porque isso daqui demanda mais teologia. E as Bíblias que tem hoje são Bíblias muito fiéis aos textos originais. Mas você poderia dar um exemplo, Wesley, sobre alguma coisa que no idioma hebraico muda da nossa Bíblia? Dou um exemplo. Exemplo clássico. Nas Bíblias mais antigas, nas Bíblias atuais, isso já está mudando. Quando você vai ler o Salmo 23, como é que está o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você para pensar, peraí. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas peraí, eu já fiquei doente, me faltou saúde. Eu já fiquei desempregado, me faltou dinheiro. Eu já fiquei aqui, mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, parece que tem uma coisa errada aí, não parece? Nada é nada. Você já não ficou doente? Já não ficou sem dinheiro? E aí? Então já faltou algumas coisas para vocês. Como que deve ser entendido esse texto? À luz do texto original. No texto original, irmão, a Bíblia não está errada, tá bom? Nunca vou falar que a Bíblia está errada. Acontece que tem variante de interpretação para cada palavra da Bíblia. Para ser mais claro, para cada palavra que tem na Bíblia pode ter 3 significados para uma palavra. Vai depender do tradutor da Bíblia. O texto original, o Salmo 23, está assim: Oroi Adonai lo esar. O que isso significa? O Senhor é o meu pastor que não me falta. O que mudou aí? Mudou tudo. Exemplo, eu posso não ter dinheiro, ele não vai me faltar. Eu posso estar faltando com doença, enfermidade, ele não vai me faltar. Na verdade, quem não vai te faltar é o Senhor em todos os momentos da sua vida. Tá entendendo? Mas já tem Bíblias boas hoje que tem essas palavras interpretadas do jeito que eu estou passando para você, entendeu? Tranquilo até aqui? Legal? Então, pessoal, agora eu quero falar um pouquinho sobre, já que eu falei sobre interpretação, eu quero falar um pouquinho sobre homilética. Isso daqui é bom para quem prega, para quem lidera, para quem vem aqui, ó. Agora esse momento é para quem vem aqui, e na verdade todos vocês precisam, porque vocês vão ter oportunidade. Eu não quero resetar a CPU de ninguém. Eu não quero robotizar você.
eu te darei dicas importantíssimas de como se portar aqui em cima. Tirar aquele friozão na barriga terrível, aquela tremedeira, a boca seca. Você prepara a semana inteirinha, pastor William, para falar aqui 10 minutos. Chega na hora, você não fala nada. Fala, Jesus, mas eu preparei. Eu preguei na frente do espelho lá e falei até em língua e vi até o povo pulando na igreja. Chegou aqui, eu não falei nada, eu travei. Não é assim? Como conseguir se portar ali em cima, irmão? Então vamos lá. A homilética, além dela trabalhar a arte de falar em público, ela trabalha também a postura do pregador ou do orador. E eu vou começar em partes. Primeiro de tudo, quando você tiver uma oportunidade para trazer uma saudação ao pregar, é bom você cumprir alguns requisitos que vai diferenciar você. Vamos supor aquele que vai pregar. Pastor William me convida. Então, antes de eu começar a minha pregação, eu preciso trazer as saudações iniciais. O que seriam as saudações iniciais? Os agradecimentos. E primeiro de tudo, eu agradeço a quem? Ao meu Deus, que me deu vida, me deu saúde e me deu essa oportunidade. Então eu vou assumir a tribuna. Primeiro de tudo, na verdade, vamos começar mais primeiro de tudo. Recebi o convite. Quem me convidou? Supor, o Adno me convidou. O pastor é Williams. Então, eu vou tentar saber como que é a igreja que eu vou estar indo pregar, né? Qual é o movimento, se é pentecostal, né? Se é reformado, porque você pode ser convidado para pregar na igreja reformada. A igreja reformada é aqueles que não falam em língua nos cultos, tá bom, pessoal? Mas em particular tem muito reformado que fala em língua também, tá? Por incrível que pareça, e tem uns que falam orando, eu conheço vários, mas enfim. Então eu tenho que saber como que é aquela igreja, porque a minha ideia, se eu for pregar lá, não é bater no ensino deles ou tentar contradizer, mesmo que eu não concordo com as posições deles. A função do pregador da noite da pregadora é o quê? Simplesmente expor a palavra de Deus e nada mais. Nada mais. Púlpito não é lugar para desabafo. Púlpito não é lugar para piada. Púlpito não é lugar para indireta. Púlpito é lugar para pregar, verbalizar a palavra de Deus e nada mais. Então eu entendo como que é aquela igreja e vou saber como que eles são e como que eu posso pregar lá. Se é uma igreja mais pentecostal, fervorosa, se é uma igreja mais centrada. Porque, exemplo, vamos supor que eu chego para pregar numa igreja que é bem centradona e começo a correr no púlpito, gritar e pular o povo e falar assim, o que esse cara está fazendo aqui? Quando ele vai começar a pregar? Eu não quero esse negócio aí. Você está entendendo? Ou você vai numa igreja hiper mega pentecostal e tipo, você fica bem calminho. Isso daí vai depender também de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem um jeito de pregar. Bom? E o mais importante é que você saiba que você não precisa imitar ninguém. Deus fez você do seu jeito, ok? E Ele quer te usar você do seu jeito. Não imite ninguém. Não mude voz, enfim, não faça isso. Seja você mesmo. Deus te escolheu para usar do jeito que você é. Tá bom? E por que eu falo isso? Quando você for convidado, você também precisa buscar saber como que é os padrões daquela igreja. Mesmo que você não concorde. Tem igreja que você não prega sem gravata. Né? Tem igreja que você não prega sem terno. Tem igreja que eu posso pregar aqui, assim. E tá normal, igual se eu vim aqui pregar no pastor Williams assim, tá tranquilo. Todo mundo vai dar glória e ninguém vai me criticar. Mas se eu for em alguma igreja assim, eu nem subo no púlpito. Não sou nem recebido. Então, quando você for convidado, tente ir no padrão daquela igreja, mesmo que você não concorde. Porque a palavra de Deus está superior a isso. Exemplo, eu amo a minha barbinha. Eu gosto da minha barbinha. Tem igreja que eu não posso pregar de barba. Mas eu amo tanto pregar a palavra de Deus, que eu tiro minha barba. Passou 15 dias, ela cresce de novo. Entendeu? Eu não vou... Me convidou, eu vou lá pregar, porque eu amo pregar o evangelho. E se Deus preparou esse dia para mim pregar lá, porque Deus quer usar eu para falar com alguém. Então eu tiro essa barba e vou lá e prego e depois cresce de novo. Eu vou de terno? Vou de terno. Posso ser assim? Eu vou assim. O importante é eu ir pregar a palavra de Deus. Então procura saber como que é aquela igreja que você vai pregar. Chegou na igreja. Você para na porta e não faça como eu fiz uma vez. E quebrei minha cara. Tem pessoa que chega e já senta lá e fica lá, não fala nada, né? Você é presente quando você chegar, fica parado até alguém vir te receber. Sabe o que já aconteceu comigo? Eu cheguei na igreja, ninguém me conhecia, a pessoa que me convidou não estava na igreja, porque não conseguiu no culto. Eu sentei lá atrás, o culto rolou, foi para a pregação, pregou, falou, o pregador não veio, eu falei, eu estou aqui. Mas por que você não falou nada? Eu falei, não sei, não preguei. Porque eu não me apresentei, não esperei alguém falar comigo, então você chega na igreja, você para e espera alguém vir te receber. Fala, é aqui que é a igreja do pastorado, né? Maravilha, eu fui convidado hoje para pregar. Tá bom, senta aqui, eu vou te levar lá. De onde que te mandar sair, você é acompanhado. Isso para quem vai pregar, tá bom? Chegou na igreja, irmãos, é muito importante aquele que vai pregar. Exemplo, aqui não tem tribuna de sentar lá em cima, normal, isso não tem problema nenhum. Eu até prefiro isso, para não ter briga lá em cima, que pelo amor de Deus, é uma tristeza, né? É a tristeza, ficar brigando com a cadeira em cima do púlpito é horrível. Mas enfim, você é muito mais melhor, glória a Deus por isso. Enfim,
Mas você foi levado para a tribuna, irmãos, tem que entender o seguinte, se você é o pregador ou pregadora da noite, desde o momento que você entrou na porta, as pessoas estão de olho em você. Porque naquela noite você é o arauto de Deus para a igreja. Você é o profeta de Deus para a igreja naquela noite. Você vai ser o porta-voz de Deus para a vida dela naquela noite. Então tenha postura. Postura no que eu falo? Não senta relaxadamente. Tem uns irmãos que é muito relaxo, irmão. Deita na cadeira, jogado. Né, pastor William? Jogadaço mesmo, parece estar dormindo. Enfim. Entenda que as pessoas estão olhando para você, estão aguardando Deus te usar poderosamente. Eu sei que é uma dificuldade terrível para nós hoje no nosso dia, mas tenta evitar usar o celular nesse momento. E outra, isso aqui é muito importante para quem é pregador, pelo amor de Deus. Você que é pregador e pregadora, chegue na hora do culto começar, porque você também é cristão e precisa cultuar a Deus. Esse negócio de estrelismo, chegar na hora da pregação, isso é uma miséria. Desde que Deus me chamou para o Santo Ministério da Palavra, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu vou chegar na hora de pregar para dar aquele baque aqui. Que baque, que nada? Você está entendendo? Não, eu sou crente. Eu preciso cultuar a Deus também. Eu estou indo lá para louvar o meu Deus e cultuar Ele. Porque tem muito pregador que faz isso. Não, vou chegar na hora de pregar para dar aquele tchan, entendeu? Oh, ele chegou, o homem chegou, o homem chegou. Não. Chega no começo, você também é crente. Você precisa cultuar a Deus. Cultua a Deus também. Está entendendo? Então você chega, senta na onde que cumprimenta, se for para a tribuna, cumprimenta as pessoas, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Senta na sua postura, cultua a Deus, presta atenção no culto, porque pode acontecer, isso não acontece sempre, pode ser que Deus mude a mensagem no seu coração, isso pode acontecer, pessoal. Por mais que você vai preparar o seu sermão e o sermão demanda tempo para você preparar ele, eu vou ensinar você a montar um sermão hoje, possa ser que Deus mude na hora, o sermão já aconteceu isso comigo, não é sempre, mas pode acontecer. Então por isso você precisa cultuar, você saber o que Deus quer falar naquela noite, você está entendendo? Você cumprir esses requisitos, foi te dada a oportunidade. Pegou o microfone, com toda a sua ética, a sua classe,